Olá, eu gostaria de agradecer pelo convite, gostaria de agradecer e parabenizar a todos envolvidos para o evento. O congresso está assim maravilhoso. Também gostaria de dizer que é uma satisfação imensa poder contribuir um pouco dentro da nossa área de incontinências e contribuir para uma enfermagem baseada em evidência, né? Eu me chamo Marta Lira, vou falar um pouquinho sobre disfunção neurológica do trato urinário inferior. Só para me apresentar, eu sou enfermeira estomaterapeuta, sou acupunturista, sou membro do grupo de pesquisa de estomaterapia da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Qualidade e do Serviço de Estomaterapia no Instituto de Neuropelviologia e Ginecologia daqui de São Paulo. Sou membro do WCT e da SOBEST. Quero dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesses nessa apresentação. A minha apresentação, ela vai estar baseada um pouco na neuroanatomia. Nós não vamos entrar muito a fundo, mas o suficiente para dar subsídios para que todos possam entender um pouquinho como é que funciona as lesões neurológicas em cima do trato urinário inferior. Quais são os sintomas e o tratamento que estão correlacionados com as diretrizes dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, dentro da Sociedade Internacional de Continência, entre os guidelines, que a partir deste princípio que fazemos as nossas recomendações dentro dos tratamentos da estomaterapia. E esse papel do estomaterapeuta dentro dessa função de fortalecimento, de reabilitação do paciente quando necessário para a recuperação dessa continência ou da melhora da qualidade de vida com as terapias comportamentais. Então, o que é disfunção neurológica do trato urinário inferior? Então, é aquilo que todo mundo já conhece como bexiga neurogênica, né? Então, quando a gente está falando de disfunção neurológica, a gente sempre fala que nós urinamos com o cérebro. Por que nós urinamos com o cérebro? Porque toda essa função que a bexiga tem de fazer o seu papel de armazenamento e esvaziamento da urina, toda essa função, ela precisa ter uma comunicação direta para o cérebro, através de vários mecanismos. Então, o cérebro precisa tomar essa consciência para que essa micção aconteça ou não, para que tenha uma inibição desse processo da micção. Toda vez que eu tenho uma alteração nessa comunicação, que funciona como uma engrenagem, né? Então, essa engrenagem, ela tem que estar capaz de fazer o processo andar. Toda vez que eu tenho uma interrupção neste caminho, a gente vai chamar isso de disfunção neurológica. Uma disfunção que está correlacionada do sistema nervoso central para o trato urinário inferior, que é o que todo mundo conhece como bexiga neurogênica. Isso pode acontecer com inúmeras doenças, com inúmeros fatores neurológicos. Por isso que é de extrema importância que mesmo que o enfermeiro não seja o especialista nesta área, mas que ele saiba identificar possíveis problemas que estão relacionados a essas doenças neurológicas, como trauma crânioencefálico, como o acidente vascular encefálico, que a gente conhece de AVC, tumores cerebrais, mielomeningocele, paralisia cerebral, esclerose múltipla, Parkinson, as doenças que podem, ao decorrer do tempo, causar problemas neurológicos nesta comunicação, como, por exemplo, diabetes na cistopatia diabética. Então, é importante porque, por muitas vezes, esse enfermeiro generalista ou outros profissionais, eles cuidam deste paciente que é interdisciplinar
E aí ele se depara por situações neurológicas como essa, e aí nós temos alguns agravantes. E esse agravante pode sim levar consequências graves até a morte deste paciente. Então, na disfunção neurológica ou na função preservada do sistema nervoso central para a bexiga, é importante que a gente tenha esse mecanismo de comunicação, essa engrenagem que é bexiga, uretra e assoalho pélvico, que são responsáveis pelo armazenamento e a expulsão periódica da urina, que são responsáveis pelo mecanismo de continência, que essa função ela seja integrada nesse processo de controle dentro do complexo cerebral, dentro da medula espinhal, pelos gânglios periféricos. É isso que a gente chama de sinergismo vésico esfincteriano. Isso é o normal. Então, se eu tenho um problema em cima deste mecanismo, em cima desse complexo, nós temos então uma disfunção neurológica do trato urinário inferior. Mas como a bexiga funciona, né? Então, assim, de forma simples e básica, é importante que a gente entenda que ela tem duas fases. Ela tem a fase de enchimento, então, à medida que essa bexiga ela começa a encher, o cérebro começa a tomar ciência dessa urina para depois determinar o que fazer com o seu comando, com o comando voluntário. À medida que ela vai enchendo, a média é em torno de 150 ml. Então, quando chega ali próximo de 150 ml, essa bexiga manda informação para o cérebro para que ele entenda que tem um conteúdo ali dentro e que ele pode ou não ser desprezado. Isso nós estamos falando no nosso primeiro desejo miccional, é aquele primeiro desejo em que eu posso adiar de forma saudável sem danificar a bexiga, sem danificar as estruturas que tem aquela bexiga, o corpo dessa bexiga. Isso está relacionado a uma porção do colo vesical chamado de trígono vesical. Ali a gente vai conseguir ter a sensibilidade deste volume. Na segunda fase, que é a fase do esvaziamento, então, a partir do momento que você decidiu urinar, que é uma forma consciente, esse cérebro vai mandar a informação para a bexiga por meio de estímulos para que a bexiga contraia e o assoalho pélvico relaxe. O assoalho pélvico estão os esfíncteres, que também é uma musculatura. Então, eles estão contraídos no momento do enchimento. Mas na fase do esvaziamento, essa musculatura da bexiga vai se contrair e o assoalho pélvico, junto com os esfíncteres, vão relaxar para que ele consiga esvaziar a bexiga e aí torne a fazer esse ciclo novamente de enchimento. Então, aqui é só uma forma da gente poder entender que a bexiga, então aqui nós temos o corpo da bexiga, dentro deste corpo nós temos vários receptores, vários transmissores, que aqui é o colo vesical, aqui nós estamos falando do trígono vesical e aqui nós estamos falando do assoalho pélvico, onde nós temos também os esfíncteres. Então, várias comunicações nervosas vão passar pela medula espinhal para chegar até o cérebro, aonde várias áreas do nosso cérebro são ativadas para que este mecanismo aconteça. Então, a gente pode olhar aqui que nós temos várias áreas sendo ativadas. Então, nós não temos somente uma área, a gente tem várias. Nós vamos falar das principais áreas que são importantes e a gente entender que ela tem uma influência nesse mecanismo de micção. Mas importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é no sistema límbico. O sistema límbico que está lá junto do hipotálamo, ele é responsável pelas emoções e comportamentos. Então, isso é bom porque permite que ninguém saia urinando por aí sem
sem ao menos ter um local adequado, como acontecia antigamente na época da pré-história, né? Então hoje nós temos as emoções e esses comportamentos sociais que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Então, essas sensações é uma sensação de ansiedade, de ira, de raiva, de impaciência, porque você tá com aquela bexiga cheia, então você conscientemente, de forma social, essas regiões do cérebro fazem com que você espere, consiga manter a continência até chegar no local adequado, socialmente adequado. Isso também significa e explica que existem muitas pessoas que às vezes não conseguem urinar em ambiente público, né? Porque isso é constrangedor, então não consegue. Então, se eu colocar, por mais que você esteja cheio, apertadíssimo, e se eu colocar você numa sala onde existem outras pessoas, mesmo que eu coloque um biombo, um vaso sanitário, peço para que você urinar, existe um bloqueio no teu cérebro, porque existe esse comportamento social, para que ele não permita que você urine em local aonde você entende que é inapropriado, até que esse comando seja enviado por você, que ele seja desligado, e aí sim você vai conseguir urinar, mas isso sempre de forma voluntária. Então, o que é importante a gente entender? Qual é a altura da lesão do seu paciente? Então, antes de mais nada, é importante a gente entender qual fase, em qual altura dessa lesão o seu paciente se encontra, para que você entenda quais são os agravantes consequentes desta lesão. Então, eu tentei separar de uma forma mais didática para a gente passar, e até porque foi até uma forma, quando eu fui aprender sobre disfunções neurológicas, então eu aprendi fazendo um esquema separando e segmentando estas áreas. Então, nós vamos chamar de nível 1, que são as lesões encefálicas, que são as lesões suprapontâneas, cerebelo, cérebro, tronco encefálico. 2, lesões de medula espinhal, infrapontínea, então ela está abaixo da ponte. E as lesões de nível 3, que são as lesões de medula sacral. Então, quando a gente está falando das lesões encefálicas, que são as lesões suprapontíneas, não dá para a gente deixar de dizer sobre o córtex frontal. É uma das primeiras áreas importantíssimas em relação ao controle miccional. Por quê? Porque ele é o sistema responsável pela consciência e pela inibição social da micção. Ou seja, ele, nesta região, é ativada para que, ao seu comando voluntário, você decide se você quer urinar ou não. E isso é o que impede a gente de urinar em locais públicos. Então, quais são as lesões que podem acontecer nessa região? O AVC, Parkinson, tumor, traumatismo craniano, meningite, neurocistocercose. Então, são doenças que podem acometer a região encefálica e aí comprometer esse centro da inibição social da micção. Então, na medida que a bexiga vai se enchendo, ela distende, ela vai atingir esses centros cerebrais, causando uma reação no córtex frontal para inibir a micção até que você encontre um local adequado para que você vá urinar. É como agora, sua bexiga está enchendo, a minha bexiga está enchendo. A partir deste momento, eu decido se eu quero urinar ou não, tá? Então, isso é o que a gente fala do córtex frontal. Isso também é o que explica, talvez, a evolução do córtex frontal. Antigamente, na época das cavernas, os predadores humanos, inclusive, eles usavam o cheiro da urina para atrair as suas presas. O odor dessa urina atraía as presas. Ou, ao mesmo tempo em que aquela presa, em algum momento, ela urinou naquele local, a hora que ela sai, aquele predador conseguia localizar e aí matar, enfim, eles conseguiam
fazer a sua função de caçadores e de predadores, né? Mas o que é importante é entender que essa evolução foi percebida até nessa época, provavelmente, né? Por isso que eles deixavam de urinar nessa forma ao ar livre e buscavam um lugar mais escondidos para que esses predadores não o encontrassem. Então, isso é importante a gente entender que ao longo dos anos o nosso cérebro ele também foi desenvolvido e melhorou a sua função. Então, qual é a função do córtex nessa relação? Então, se ele tem uma relação de inibir a micção, quando eu tenho uma lesão nesse local, a minha musculatura, então meu detrusor, vai começar a se contrair de uma forma mais acelerada, mas eu não vou ter o cérebro para poder, a região frontal, para poder definir, para poder decidir, não, agora não é a hora, calma, vamos esperar. Então, isso é um agravante, porque esse músculo vai querer fazer o esvaziamento e eu não vou conseguir inibir este momento. Sintomas: urgência, então toda hora eu vou querer urinar, de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora, por isso que a gente acaba, as pessoas com essa urgência miccional, acaba acontecendo isso. Poliúria, que é o aumento dessa frequência urinária, e a tão temida incontinência urinária por esforço. E aí, qual é o nosso papel como especialista neste cenário? Então, pensando na hiperatividade detrusora, o que é importante falar? São as recomendações por níveis. Então, nível de recomendação número 1, terapia comportamental. Então, controle de balanço hídrico, ingesta hídrica, alimentos ou bebidas que possam ser irritantes para o endotélio vesical, controle de obesidade, tabagismo, sedentarismo. Então, tudo isso é importante a gente avaliar esse paciente nesse primeiro momento. Então, como a enfermagem consegue atuar? Ela começa por aí, investigando, sabendo a lesão, sabendo a altura dessa lesão e sabendo o histórico desse paciente. Isso é o mais importante. A segunda indicação, dentro da ICS, dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, dentro da IUGA, que também é uma associação internacional de uroginecologia, são os programas de exercícios para a musculatura de assoalho pélvico. Então, treinamento de relaxamento, quando necessário, treinamento para fortalecimento, eletroestimulação, biofeedback, são importantes, são mecanismos que nós utilizamos para melhorar esta função de hiperatividade detrusora causada por uma lesão de nível 1, de nível encefálico. E aí vem as indicações médicas, que são anticolinérgicos, que são medicamentos, as toxinas botulínica e até a neuromodulação sacral. Tudo isso vai depender de como é a qualidade de vida deste paciente. E aí vamos falar da segunda fase, da segunda lesão, que são as lesões de medula espinhal, abaixo da ponte. Então, o que é importante entender? A ponte, ela é responsável pelo sinergismo entre bexiga e os esfíncteres. Ou seja, é a ponte que faz o comando dessa engrenagem caminhar de forma sinérgica, compassada. Ou seja, musculatura da bexiga, ela contrai, assoalho pélvico relaxa para fazer a micção. Quando está na fase de enchimento, o assoalho pélvico está contraído e a bexiga está relaxada. E isso acontece, é o que a gente chama de sinergismo. Também é importante dizer que na medula espinhal, entre T10 e L2, também nós temos nervos que fazem parte do sistema simpático, que vão inibir esse detrusor e vão estimular o colo vesical e a uretra proximal. O que afeta esse problema? O músculo detrusor ele vai começar a se contrair, os esfíncteres uretrais eles não vão se abrir, isso porque a ponte não consegue mais fazer esse sinergismo vésico esfincteriano. Isso pode acontecer trauma raquimedular, HTLV, mielite transversa, ferimento por arma de fogo, lesões infecciosas da medula espinhal. Isto é importante a gente entender. E o que acontece com tudo isso? Qual é o diagnóstico? Quais são esses sintomas que a gente vai ver na
lesão de nível 2. Hiperatividade detrusora, que é o que nós já falamos. A ponte não funciona, o cérebro vai funcionar? Não. O córtex frontal também não vai funcionar. Então, ele vai continuar sem condições de fazer a inibição, então a hiperatividade detrusora, mais o dissinergismo vésico esfincteriano. Isso é muito ruim para o paciente que tem uma lesão com este diagnóstico. Por quê? O que é importante a gente entender? A hiperatividade detrusora, a musculatura vai ficar se contraindo, certo? E o esfíncter, dentro do sinergismo, ele vai ficar preso, ele vai ficar contraído. Então, musculatura contraindo para esvaziar e o esfíncter também contraído. Isso vai acontecer o quê? Aumentar muito a pressão dentro dessa bexiga. Qual é a repercussão de tudo isso? Qual é a repercussão negativa de tudo isso? De tanto a bexiga contrair em cima, e a contração é uma contração forte, de tanto ela se contrair de uma forma forte, em cima de um esfíncter fechado, essa musculatura vai começar a ficar espessa, então a musculatura da bexiga ela vai começar a ficar mais espessa, porque ela começa a fazer um processo de isquemia, ou seja, ela vai começar a perder a vascularização e a oxigenação dessa musculatura. Ela vai começar com esse período, fazer uma troca dessa musculatura, desse tecido, por conta dessa lesão, ela começa a fazer uma lesão na fibra do músculo detrusor, trocando por um tecido conjuntivo, ou seja, o tecido conjuntivo, ele perde a sua elasticidade. E por perder a sua elasticidade, a musculatura ela vai encher, a bexiga vai começar a encher, mas ela não tem elasticidade para começar a armazenar, acomodar, então, ou seja, ela perde complacência e com isso, essa urina, porque ela não consegue, pensa que a gente está colocando dentro de uma coisa rígida, não é mais uma musculatura que tem elasticidade, essa urina começa a fazer retorno para os rins. Isso é o que a gente chama de refluxo vésico-uretral. Ureteral, né? Então, o que isso vai acontecer? Infecção urinária, insuficiência renal, lesão renal, diálise e às vezes até morte. Então, é importante a gente entender que estas funções não funcionando em um paciente com dissinergismo mais hiperatividade detrusora, isso é extremamente grave. E o nosso papel em tudo isso? Para o dissinergismo tem que ser cateterismo vesical intermitente. Eu preciso esvaziar essa bexiga para que ele não perca essa complacência, ela não perca essa elasticidade e aí melhore essa função entre relação de infecção urinária, insuficiência renal e tudo mais. Para a hiperatividade detrusora, neste caso, que eu tenho uma lesão abaixo da ponte, e eu tenho mais o córtex que não está mais funcionando, então inicialmente precisa ser medicamentos, segunda opção, segunda recomendação, toxina botulínica e neuromodulação sacral. Isso é ato médico, nós não fazemos isso. Então, o nosso papel é identificar, trabalhar com as terapias comportamentais quando a gente consegue ter êxito. Então, vale a pena tentar e cateterismo vesical. E aí nós vamos falar da terceira alteração neurológica, que é a lesão de medula sacral. Então, nós estamos falando que lá, quando a gente fala de medula espinhal, às vezes fala assim, mas a de nível 2 também não é espinhal? Sim, é espinhal. Eu só tentei separar para que a gente tenha uma melhor segmentação para entender como é que funciona. Então, nessa região, os nervos parasimpáticos pélvicos também emergem de lá. Então, eles vão sair de S2 a S4. E o que é a função? É de contração detrusora e relaxamento uretral. Então, esse esfíncter uretral externo, ele também está na inervação somática, lá no assoalho pélvico, dos nervos pudentes, que também são originários dos segmentos sacrais de S2 a S4. Então, se a gente não tem mais essa musculatura
que vai fazer a contração detrusora, ela está lesionada, então eu vou ter uma hipoatividade detrusora. O músculo detrusor que está revestindo a minha bexiga, ele não vai mais se contrair para esvaziar. E isso é muito ruim, porque por vezes o paciente acha que ele está urinando, o cuidador, o familiar, o profissional acha que ele está urinando porque ele perdeu xixi na fralda, na cama, mas o que ele está perdendo é por transbordamento. E isso é muito grave, porque isso também vai levar à infecção urinária, isso também vai levar à insuficiência renal. Então, é importante que nós, como profissionais, avalie essas situações para que a gente possa proteger o nosso paciente de qualquer complicação. Indicação padrão ouro, recomendações das sociedades que trabalham com continência, com a urologia, cateterismo vesical intermitente. Não existe medicamento para esse tipo de diagnóstico. E o que é importante entender? Diário vesical e questionário de qualidade de vida também são essenciais para aplicar nestes pacientes. Lembrando que o questionário de qualidade de vida, não existem evidências para sugerir que um questionário de qualidade de vida validado, ele seja melhor que o outro para uma avaliação. O que é importante? É que a partir desses scores, eu avalie esse paciente e correlacione a história médica desse paciente, a história clínica desse paciente, mais um exame físico. Então, isso é o mais importante entender em relação aos questionários de qualidade de vida. Na minha conclusão, então, os objetivos de tudo isso, os objetivos para a gente falar de disfunção neurogênica, para falar do nosso tratamento em relação à estomaterapia, ao especialista, ao conhecimento do enfermeiro generalista, é importante que a gente entenda que o tratamento, o maior objetivo do tratamento para as disfunções neurológicas do trato urinário inferior inclui a preservação da função renal, controle de infecções urinárias e a preservação ou a recuperação da continência urinária. A gente é capaz de fazer isso, o paciente merece, não importa se é criança, se é adulto, se é idoso, não importa. Nós podemos dar qualidade de vida, nós temos condições de dar qualidade de vida. Por isso que o nosso intuito com toda essa demanda de conhecimento é trazer evidências para que a gente possa se alicerçar e dar o melhor para o nosso paciente. Queria também fazer um convite para vocês, dia 11 e 12 de dezembro, se o Congresso Paulista, neste momento, online, está sendo maravilhoso, imagina o presencial. Então, não perca, entra lá no site da SOBEST, da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, e vai lá e faça a sua inscrição para o Congresso de Estomaterapia. Gostaria de agradecer imensamente, aí passei um pouquinho do tempo, mas foi uma honra estar com vocês nesse momento.